Boa noite a todos. Senti firmeza do boa noite, hein? Boa noite está bem potente, né? O pessoal está animado na quarta-feira. Bom, é sempre um grande prazer. Eu me sinto em casa aqui em Parana, né? A nossa casa já frequentei muitos anos atrás, quando eu morei em Itaguaçu, né? E, e cada vez que eu venho aqui, realmente é um reencontro de almas, né? E agora, num momento mais especial, que nós estamos comemorando os 87 anos da casa. O aniversário é que dia, Micaela? Dia 19? Tá. Mas hoje vai ser o dia que eu vou cortar o bolo, né? O importante é isso. 29 de abril. Tá. Então, os 87 anos oficialmente dia 29 de abril. É. Então, nós estamos encerrando a nossa Semana Espírita e nós trouxe um tema que é crucial para o espírito. E eu lembro de uma frase do Chico que falava o seguinte: ele só era espírita porque o lema do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Ele disse que se falasse assim, fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Se falasse fora do cristianismo não há salvação, ele também não seria cristão. Ele só é espírita porque é o único que tem um lema: fora da caridade não há salvação. Nenhuma religião tem esse lema. A única que tem esse lema como condição sine qua non é a doutrina espírita. Então, nós vamos falar sobre a caridade. Aí todo mundo pensa assim, poxa, mas caridade, né? Todo mundo confunde caridade com aquela coisa de dar esmola, né? De ajudar materialmente. Aí um fala, mas eu não posso, porque não dá nem para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Mas caridade é ouvir, é não julgar, é perdoar. Então, tem muitas maneiras de você fazer caridade. E nós vamos agora comentar sobre o estágio que nós temos que colocar a caridade nesse mundo. Então, porque a caridade ela tem que deixar de ser uma coisa apenas institucional para ser uma coisa realmente colocada nas instituições que compõem a nossa vida social. Então, dando início, nós vamos falar agora sobre as contribuições que a doutrina espírita trouxe para a humanidade. Não só para nós, mas para a humanidade. A primeira coisa é que ele tem um argumento consistente da existência de Deus. Ele define o que é Deus. A pergunta número 1 do livro dos Espíritos é: que é Deus? Então, ele despersonifica Deus. O que eu falo sempre, né, que a ideia que eu tinha de Deus é que era um velhinho sentado num trono, bisbilhotando tudo que está acontecendo, né? Que a mamãe falava assim: Deus está olhando, Deus está vendo. Se está vendo, ele está vigiando tudo que acontecia. Então, essa ideia de Deus como pessoa, a doutrina espírita, ela tira essa ideia, né? E a definição está no capítulo 2 da Gênese, onde ela compara Deus com o nosso cérebro. Tudo que acontece com o nosso corpo, o cérebro sabe. Mesmo coisas que são inconscientes. Por exemplo, se você pisar num prego ou no cigarro, você tira o pé na hora, sem você pensar que é um prego. Ele já informou assim, alguma coisa que machucou, tira o pé. A taxa de filtração glomerular, a taxa de frequência cardíaca, tudo isso aí, o cérebro sabe e comanda, mesmo se nós não sabemos conscientemente. Então, o cérebro para o corpo é como se fosse Deus para o mundo, para o universo. Não cai uma folha e não apaga-se uma estrela sem que Deus o saiba. Então, na Gênesis, ele compara Deus a um fluido cósmico universal inteligente. E todos nós somos constituídos desse fluido cósmico universal, né? E tanto a parte material quanto a parte espiritual, tudo é constituído desse fluido cósmico universal. Deus seria um fluido cósmico universal inteligente, nós estaríamos embebidos nele. Então, ele sabe, sente e percebe tudo o que acontece no universo. Certo? Então, que é Deus. Ele passa a mostrar realmente a grandiosidade da justiça e da bondade de Deus,
que ele fala que Deus tem a bondade e a justiça infinita. E a gente fala em infinito, que é uma coisa interessante, que infinito é uma coisa que a gente consegue medir, né? Se você tivesse alguma maneira, alguma ferramenta, alguma coisa para poder medir, não seria infinito. Só é infinito que você não tem como mensurar. É a mesma coisa que perguntar para uma criança, falar assim, quanto você ama o papai? Ah, eu amo assim. E a mamãe? A mamãe não tem nem braço para poder, porque a mãe sempre ama mais, né? Então, o infinito, né? Ele vai falar assim, o infinito, porque ele não consegue mensurar, não tem como mensurar isso aí. E ele mostra que as leis, que é chamadas leis divinas, né? As leis naturais, é que regem o universo, são perfeitas. Não tem nada que falha nessas leis. Então, um exemplo nós temos dessas leis, a cadeia alimentar, né? Que tem animal que se alimenta da grama, do vegetal, tem o carnívoro que se alimenta do coisa, e assim vai tendo uma escala, né? E o homem é o último da escala. É o que bagunça tudo. Então, a lei natural, ela é perfeita, certo? Quem realmente interfere nisso aí é o homem, que quer brincar de Deus às vezes. Fala sobre a lei de causa e efeito, dizendo que tudo que acontece conosco hoje teve uma causa. Se essa causa não foi nessa encarnação, nessa vida, foi de vidas passadas. E tudo que nos acontece teve um motivo para acontecer. E o motivo principal é nos educar, é nos ensinar, para que nós aprimoremos e crescemos. Ele fala, sobretudo, que a alma é imortal, né? Então, o corpo fica, mas a alma continua a viagem. Em várias encarnações, tantas quantas forem necessárias para que atinjamos a perfeição. Então, a alma vai viajando ao longo das encarnações. O corpo vai ficando. A cada encarnação vai ficando e vai voltando para o pó, né? Ela fala principalmente que existe uma constante interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E isso não é a doutrina que, a partir do momento que existiu a doutrina, que a gente sabe, sempre existiu. Sempre existiu. Você quer ver um exemplo que é interessante? Aquele parente da gente, aquele vovozinho que estava assim naquele quadro moribundo, quase no final. Ele costuma, é muito frequente falar assim: olha, a mamãe veio aqui hoje. Já morreu por muito tempo, mas ela estava lá. Aí eu vi o tio fulano de tal. Quem não passou por uma experiência dessa? Né, deles terem esse medo. O que é isso? Uma interação que quem está encarnado, mas está quase indo para o outro lado, com aqueles que já estão desencarnados. E sempre teve. E é outro exemplo que tem um sonho. O sonho é a libertação da alma, onde você vai no mundo espiritual, né? E você às vezes não consegue trazer tudo de volta aquilo que você viu lá. A outra contribuição é que fala sobre a reencarnação. E a reencarnação era para transformar muito a nossa sociedade. Que se nós tivéssemos introjetado esse conhecimento e vivenciado esse conhecimento, nós tínhamos que ser muito melhores do que somos. Porque a gente não daria tanto valor às coisas perecíveis. A gente ia perceber que tudo é transitório, tudo é passageiro. Não adianta você ficar brigando para ter mais dinheiro, para ter mais posses, mais coisa, porque você vai largar tudo para trás. Tem um amigo meu que fala assim: caixão não tem gaveta. Você não leva nada. Nem o corpo a gente leva, porque o corpo fica para trás. Então, isso tinha que transformar, assim, do ponto de vista psicológico, filosófico e comportamental, tinha que ter uma transformação enorme no conhecimento da reencarnação. E aí fala-se também que a reencarnação é por questão de justiça, porque nós vemos tantas desigualdades nesse mundo, e só a reencarnação que pode explicar o porquê que tem essa desigualdade. Porque alguns avançaram mais do que outros, né? E muitos estão espiando coisas que fizeram em vidas passadas. Então, se você foi avarento naquela vida, você pode nascer na miséria nessa agora. Se você usou mal sua inteligência na outra vida, você pode nascer com idiotia. Então, tudo é consequência e a reencarnação ela explica e justifica tudo o que nós vemos de desigualdade.
desigualdade nesse mundo. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui, porque tem que molhar a palavra, né? Ele mostra também a responsabilidade individual que nós temos em relação ao coletivo e, sobretudo, isso aí mostra a importância da solidariedade das encarnações. Existe uma sequência lógica. Nós temos um plano, um projeto para você executar, um projeto de aprendizagem. Vou imaginar, nós temos um exemplo aqui na escola. Para você entrar no ginásio, eu vou falar da minha época, tá? Você tinha que entrar no grupo primeiro. A não ser que você era superdotado que pulava, mas você tinha que fazer o primeiro grupo, né? Depois fazer o ginásio, depois ir para o ensino médio, para depois ir para a faculdade. Então, a encarnação, ela faz um projeto. Olha, você vai estudar pelo menos o primário, tá? Aí eu não consegui passar de ano. Na outra encarnação, eu não vou entrar no ensino médio, eu vou ter que voltar para o primário. Então, existe uma solidariedade entre as encarnações, mostrando que existe uma sequência lógica para o nosso aprendizado. E a outra coisa que a doutrina nos mostra é que hoje nós somos frutos que nós semeamos no passado. Estamos hoje construindo nosso futuro. Aí tem um ditado que fala que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que quer dizer isso aí? Você pode plantar o que você quiser. Você quer plantar carrapicho? Planta carrapicho. Você quer plantar picão? Planta picão. Ou você quer plantar feijão, plantar arroz, plantar milho? Você vai colher aquilo que você plantou. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nós semeamos, estamos colhendo agora. Tudo que acontece com a gente agora foi fruto das nossas semeaduras anteriores. E aí o Chico fala uma coisa interessante, que existe injustiças nesse mundo. Não existem injustiças? Mas não existem injustiçados. Tudo que acontece com a gente é fruto da nossa semeadura. Existem injustiças, sim, mas não existem injustiçados. E o que nós fazemos hoje, no presente, vai repercutir no futuro, porque nós estamos semeando agora. E a doutrina nos convida a uma verdadeira revolução, uma transformação moral interior, nos adequando às leis de Deus, que é o único caminho para nós termos a paz e a felicidade. Simples assim. Então, qual o objetivo essencial do Espiritismo? E aqui eu tenho que abrir um parênteses, que não é só o Espiritismo. A religião, ela tem que pautar pela melhoria dos homens, melhoria dos frequentadores, qualquer que seja. Qualquer que seja. Que às vezes a pessoa vai ser um péssimo espírito, seja um ótimo católico. Beleza. Pode ser um ótimo evangélico, um péssimo espírito, seja evangélico. Mas nós temos que ter religião. A religião, elas têm que nos dar três respostas. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. A ciência não responde isso. Imagina você viver aqui sem saber de onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai. Zé, nós vamos ter paz? Não é? Por que você está aqui? Por que você está vivendo aqui? Se a gente não tiver essa explicação. Então, a religião faz isso. Todas elas têm uma explicação. Aí nós vamos encaixar no coisa. Então, é importante isso aqui. O objetivo essencial do Espiritismo é a melhoria da humanidade. E quando a humanidade melhorar, melhora a nossa sociedade, melhora o nosso mundo, nós vamos ter um mundo mais feliz. E a chave para isso está na conquista da verdadeira caridade. E qual é essa verdadeira caridade? Simples. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tem três palavrinhas difíceis aí, tá? De cumprir. Benevolência, indulgência e perdão.
Então, quando nós falamos em benevolência, o que significa benevolência? É tudo você pensar de maneira positiva e no bem. Tá? Então, é tudo que acontece, imaginar o seguinte, não, para isso, pensar sempre coisas positivas. Eu costumo falar muito aqui que a mãe, ela é o único ser que não é benevolente, né? Que se o filho atrasa, bateu de carro, foi atropelado, foi sequestrado, no coisa, nunca pense de maneira benevolente, né? De coisa. A indulgência é você entender que, às vezes, a pessoa que te ofende, a pessoa que te agride, não está, às vezes, no estágio em que você está. Não revide, porque senão você vai ficar igual. Você vai ser pior, porque você sabe que você sentiu a dor e você está levando a dor para ele. Então, indulgência é você relevar. Não é uma covardia. Não é aquela coisa assim, porque nós aprendemos, eu, pelo menos, fui educado assim, bateu, levou. Se alguém bateu, né? E meu pai ainda falava mais. Se você apanhar e vier chorando para cá, você vai apanhar de novo. Então eu tinha que apanhar e ficar quieto. Se eu chorasse, eu apanhava de novo. Né? Porque nós aprendemos desse jeito. Se alguém bate, eu tenho direito de bater nele também. Está errado. E perdão. E perdão é chave para nós. Porque você perdoar, você tira o peso das suas costas. Você fica mais leve. E você consegue caminhar de maneira mais tranquila. Porque se você tem que perdoar, não foi você que fez a ofensa. Foi alguém. Então você se liberta daquilo. E perdoar, eu costumo dizer que não é ter um exercício de amnésia, de esquecer. Não, não é esquecer. É optar de não sofrer de novo o que você sofreu da primeira vez. E às vezes a pessoa fala assim: olha, desculpa cada vez que eu falei uma coisa. Não, eu nem lembro mais. Eu nem lembro mais que você falou, coisa assim, porque esse é o perdão. Agora, aquele perdão que fala assim: ó, te perdoo, mas você nunca mais olha para mim. Eu te perdoo, mas se eu estiver andando na rua, você vai para o outro lado. Esse perdão condicional não é perdão. Tá? Então, essas três palavras são essenciais para a verdadeira caridade. Então, guarde bem: benevolência, indulgência e perdão. E na doutrina, a bandeira, que é uma bandeira, está no máximo da doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação. E todas as vezes que o ser que nós não colocamos em primeiro lugar nossos interesses pessoais, você está praticando a mais meritória das outras virtudes. E é aquela história, né, que a gente fala sempre: farinha pouca, meu pirão primeiro. Para você fazer pirão, tem que ter farinha. Imagine se tem pouca farinha. Aí você, eu vou fazer o meu aqui e os outros que se viram, tá? Problema deles, né? E as coisas não podem ser assim. Jesus nos dá o exemplo quando ele estava com 5.000 pessoas acompanhando, e o pessoal estava chegando na hora do almoço, e os apóstolos preocupados assim: Senhor, só tem 5 peixes e 10 pães. 10 pães, você lembra? Era isso? Só tem 5 peixes e 10 pães para 5.000 pessoas. Então, farinha pouca. Como é que ele ia fazer aquele povo para comer? Aí ele fez a chamada multiplicação. Do cesto que tinha os peixes, não parava de sair peixe. E peixe, peixe, peixe. E ainda sobrou, eu não lembro agora de cabeça, mas sobrou um tantão de peixe e de pão ainda. Ele pegou a farinha pouca e fez muito pirão. Então, quando a doutrina propõe o desenvolvimento individual, o Espiritismo foca na transformação da sociedade. Por quê? A única maneira de nós mudarmos a sociedade que nós vivemos é mudando individualmente o indivíduo. Não tem outro jeito. Não tem como você colocar uma lei assim: olha, a sociedade agora tem que ser caridosa. Não pode. As pessoas têm que ter esse valor para mudar a sociedade. E Kardec, ele fala uma coisa que, olha só, ele fez essa previsão há 165 anos atrás.
na Revista Espírita. Então, ele falou o seguinte: na propagação do Espiritismo, na divulgação do Espiritismo, vão ter 4 fases. A primeira fase, eu só quero que vocês se posicionem aqui quando vocês tiverem contato com a doutrina. A primeira coisa que tem, não foi a curiosidade? Gente, é possível isso aí? A gente vai ter outras vidas, né? A gente pode conversar com quem já morreu. Eu posso ter contato com o meu pai, meu avô, meu tio, né? De coisa, aquela curiosidade. Tem até gente que às vezes espera receber alguma cartinha de lá, alguma psicografia, alguma comunicação, algum aviso de lá. Aí o Chico falava o seguinte: olha, veja bem, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá, não. Não adianta você ligar para lá, que você não vai dar ocupado. O telefone vem de lá para cá. Tá? Então, quando é possível, quando é necessário, aí vem a comunicação. Certo? Então, a primeira etapa é curiosidade. Todo mundo vem coisa pela curiosidade. O próprio Espiritismo, quando surgiu em torno das mesas girantes, que era um fenômeno que todo mundo na sociedade parisiense, na época, que era um momento onde, eu acho que na história, né, Ural? Foi na história, acho que foi um dos momentos onde teve a maior concentração de gênios, de espíritos inteligentes, de coisa, num lugar só, numa época só. Foi naquela época da França, quando surgiu o Espiritismo. Então, todo mundo lá brincava na mesa girante. Para vocês entenderem o que é mesa girante, é uma mesa pesada, maciça, que levantava no ar, rodava e emitia reps, o som, e as pessoas faziam perguntas através das batidas que ela emitia, ela respondia sim ou não. É a brincadeira, não sei se alguém já fez, do copo. Aqui no nosso meio, tem aquele negócio do adolescente, faz aquele negócio do copo, né? Que o copo vai rodando, vai respondendo no alfabeto, né? A segunda é a observação. Opa, tem uma coisa diferente aí. O que Kardec fez? Quando ele olhou, ele falou assim: se me provar que a mesa tem nervos e cérebro para pensar e responder, eu não acredito. E aí ele procurou se tinha algum mecanismo oculto ali para levantar a mesa, algum fio, né, invisível, alguma coisa que pudesse fazer aquele movimento, e não encontrou nada. Então, a observação. A terceira etapa é que você admite que aquilo é realmente, né? Aquilo existe e que aquilo é importante e que nós temos que vivenciar isso. E aí ele vai na quarta etapa que nós temos que colocar em prática agora. Porque, teoricamente, nós já chegamos a essas 3 fases: a curiosidade, a observação e a admissão. Tá? Na quarta etapa, nós temos que fazer a influência na ordem social. Aí nós vamos mostrar como que nós vamos fazer. Tá? A caridade muda de patamar. Não é só aquela questão de dar esmola, de ajudar, de dar um prato de comida, de dar uma coberta, de fazer campanha do agasalho, fazer campanha do quilo. Não. É outro patamar. Então, nesse aspecto da quarta fase, nós começamos a entender a caridade no seu conceito social e coletivo. E assim, a humanidade, sob a influência dessas ideias, vai entrar num novo caminho moral, porque hoje a influência é individual e mais tarde vai ser coletiva, vai agir sobre as massas. Né? Então, esse é o nosso projeto. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, só fazendo um parênteses aqui, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro escrito por Kardec. São quanto? 1019. Eu tenho meu universitário lá que me ajuda. 1019 perguntas e respostas. A pergunta que você puder imaginar que você poderia fazer, Kardec fez. E tem pergunta que é capciosa. Pergunta que é aquela que você ficaria com vergonha de perguntar. Ele pergunta.
E os espíritos responderam: aquilo que nós tínhamos capacidade de entendimento. Tem alguns que perguntam assim: não, vocês ainda não estão preparados para isso. E aí, nessa questão, Kardec pergunta o quê? De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Como que a doutrina pode fazer com que o progresso exista na humanidade? E aí, a resposta é seca: destruindo o materialismo. O materialismo, a educação materialista nos ensina a chegar em primeiro, a levar vantagem sempre, a, a procurar sempre subir ou ser mais na vida, ou ter mais do que você precisa. Essa é a educação materialista. Quando você destrói o materialismo, você destrói uma das chagas da humanidade e faz com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses, o que é importante. E o pior, você sabe que a gente começa a mudar, começa a mudar esse foco quando a gente passa por uma situação difícil. Quando você pega uma doença, ou quando você perde um parente, ou uma coisa assim, gente, brigou tanto, né? Depois chega no final, foi embora. Então a gente começa a ver, às vezes, numa situação dramática, quando você pega um câncer, quando você quebra uma perna, ou tem um problema de locomoção, entende? Aí você vai ver realmente o que é importante. Tem um amigo, vocês devem conhecer, o Dr. Alberto, que foi prefeito aqui em Itaguaçu. Ele uma vez ele foi pegar uma bola que caiu em cima do telhado de termite. E ele caiu do telhado e quebrou os dois braços. Bateu naquelas vigas de madeira, aqueles caibros de madeira. Ele perdeu coisa assim, quebrou os dois braços. Dois braços engessados. Aí ele me chama de Dadá, né? Dadá, você não imagina a dificuldade para ir no banheiro. Aí eu tenho que pegar, ele fala assim, olha como é que ele chegou ao ponto. Ele tinha que pegar, deixar, tinha com muita vontade de fazer o número 2, para ele fazer e não sujar tanto, para não ter dificuldade para limpar, porque senão a mulher dele tinha que limpar para ele. Aí ele falou assim, você não sabe o quanto faz falta um braço. Imagine dois. Entendeu? Então, você vê que às vezes a gente vai, quando passa uma situação dessa, que a gente vai ver o que é importante. E nós somos perfeitos. Temos dois braços, duas pernas, chegamos, somos inteligentes, comemos à vontade, não temos problema de saúde grave. Então, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem percebe melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, continuando na resposta dos espíritos. E abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. A Dalva, ela fez, quem não assistiu, está gravado, acho que a Micaela vai botar, o som está um pouco baixo, mas dá para você ver. A Dalva, ela foi fenomenal quando ela mostrou isso aí, da educação que nós temos para criar castas, né? Nós fomos educados para viver em cidades que têm limites. Gente, não tem cabimento um negócio desse. Para pensar. Qual a diferença que tem de você de Tarana de Itaguaçu? De Santa Teresa, de São Roque, de coisa? Precisava ter limite? Não podia ser uma coisa só? Imagina o gasto que você tem com prefeitura, câmara, vereador, tal. Não podia ser uma coisa só? Não somos seres humanos? Para que tem que ter limite? Para que tem que ter a fronteira? Não tinha que ter isso. Só que nossa educação foi desde o início da família do Epichon, que é a família cultuada através do fogo sagrado. Nós fomos educados para ter isso aí. E continuamos repetindo. E se chegar uma criança e perguntar assim, por que é assim? O que nós vamos responder? Olha, não sei, mas sempre foi assim. Porque a criança tem essas perguntas que a gente tem dificuldade de responder, né? Por que é coisa assim? Não sei, mas sempre foi assim. Tem uma história engraçada.
Tem uma experiência, e essa experiência aconteceu, em que eles pegaram 3 macacos e botaram numa jaula. E aí deram uma banana para o macaco. Aí, macaco com banana vai dar o quê, né? Um dava um tapa no outro e tal, disputando a banana, um pegava a banana e corria, outro pegava coisa, aquela disputa e tal. Aí, daqui a pouco, eles pegaram a banana, e aí aquele macaco que pegava, os outros levavam o choque elétrico. Aí eles não pegavam mais a banana. Isso é ruim, eu vou levar choque. E aí eles pegaram, tiraram dos 3 macacos, tiraram um e botaram um novato. O novato, quando viu a banana, saiu doido atrás dela, né? E os outros bateram nele, pensando, não vai não. E aí depois tiraram o outro e o outro no final, e botaram 3 macacos novatos. E nenhum dos 3 pegava a banana. E aí, se você fosse perguntar para o macaco daquele lá, assim, por que você não pega a banana? Rapaz, não sei não. Mas aqui sempre foi assim, nós estamos fazendo do mesmo jeito. E nenhum deles levou choque. Né? Quer dizer, olha como é que o conhecimento vai passando, né? De coisa. Então, vamos lá. Na Revista Espírita de outubro de 1866, Kardec fala que até hoje a humanidade realizou incontestáveis progressos. Lembre que vocês, nós estamos falando de 165 anos atrás. E ele fala incontestáveis progressos. Imagine se ele visse de hoje o progresso científico que nós estamos tendo. Gente, vocês não têm noção, tá? Quem que ouviu o fita cassete aqui? Levanta a mão. Bom, tem até bastante gente aqui. Quem mexeu com CD? Quem mexeu com DVD? Blu-ray? Ninguém mexeu com o Blu-ray? Você sabia que o Blu-ray ele foi substituir o DVD? E hoje, como é que é feito? Onde é que grava essas coisas? Hã? Mas pendrive já foi, já era. Agora é o tal da nuvem, meu filho. Está tudo na nuvem. Você vai no seu celular, no seu smartphone, você tem celular? Você vai lá, coloca, está tudo na nuvem. Tudo. Não precisa ser mais mídia, não. Não precisa mais disso aí, não. Acabou. E faz quanto tempo? Eu lembro que fita cassete, na década de 80, que eu tinha no meu carro, lá no aquele tocador de fita que você tirava ele para o ladrão não roubar, né? Aí você andava com aquele negócio debaixo do braço. Olha cada coisa que a gente fazia, né? Tinha que carregar aquele debaixo do braço. Aí a gente tinha umas caixinhas com um monte de fita cassete, aí a gente botava a fita enrolava, tinha que pegar o negócio do lápis lá da caneta para poder, né? Gravar na rádio. Você pegava o gravador do lado do rádio para gravar a fita para você ouvir no carro. Isso na década de 80. Gente, década de 80. E hoje, sim. Hã? É, exato. Então, por sua inteligência, os homens chegaram a resultados que jamais haviam atingido em termos de ciências, de artes, de bem-estar material. Isso naquela época. Resta-lhes um grandioso resultado a atingir: fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o seu bem-estar moral. Alguém já ouviu falar sobre a lei de Gerson? Alguém conhece? Alguém assistiu a Copa de 70? Hã? Quantos assistiram a Copa de 70 aqui? Bom, estou vendo aqui Zé Nicodemos, Joaquim, quem está lá atrás? Sônia. Você não assistiu a Copa de 70, não? Não assistiu, cara? Você está com quantos anos? Hã? Ah, você está novo, é da idade de Cristo, né? Então, a Copa de 70 eu tinha 6 anos. Eu nasci em 61. 9 anos eu tinha. E eu estava mais preocupado em brincar lá fora do que assistir o jogo. Mas quando saía gol, eu corria lá para ver. Né? Quem é? De quê? O Brasil ganhou de 4-1 da Itália na final. E tinha um jogador na seleção brasileira chamado Gerson, o canhotinho de ouro. O cara, ele fazia um cruzamento de 50, 60 metros e a bola caía no pé do sujeito. É uma coisa impressionante. Nunca vi ninguém fazer um negócio desse.
Ele cruzava de canhota, a bola atravessava o campo todinho, caía no pé do cara. Então, o cara arrasou na Copa. Aliás, o Brasil foi um espetáculo, foi um show, foi um time dos sonhos, né? E o Gerson, quando terminou, lógico, naquela época não era como hoje, que os jogadores são muito milionários, né? Na época, os caras eram salariados, ganhavam com carteira assinada. Então, o salário é muito menor. O Gerson foi contratado por uma empresa de cigarro chamada Souza Cruz, para falar de um cigarro chamado Vila Rica. Alguns vão conhecer, lembrar do Vila Rica. Eu fazia coleção daquelas tiras do cigarro. A gente não fumava, mas guardava aquelas tiras, fazia coleção daquele negócio. O cigarro Vila Rica. E aí ele foi para a televisão. E no final, ele pegava o cigarro, dava uma baforada e soprava, falava o seguinte: olha a frase do Gerson. Porque o importante na vida é levar vantagem sempre. Essa é a lei de Gerson. O importante na vida é levar vantagem sempre. Então, imagine se você está levando vantagem, é possível todo mundo levar vantagem ao mesmo tempo? É possível todo mundo ganhar na loteria ao mesmo tempo? É possível ter só descida na cidade, não ter subida? Não é. Se alguém leva vantagem, alguém paga por isso. Se você desce, vai ter que subir. Mas a lei de Gerson ficou assim. E a lei de Gerson é a que é vigente dentro do materialismo. O importante é levar vantagem sempre. E a pessoa que leva vantagem, ela vai vangloriada. Rapaz, você é esperto, hein? Você deu um tombo no cara lá, você deu um menesguei nele lá no coisa e levou vantagem. Mas não sabe que às vezes aquele cara que ele deu tombo, ele vai passar fome, vai cometer o suicídio, o desespero. Os filhos vão ter que sair da escola, a mulher vai ter que trabalhar fora. Então, o cara leva vantagem. Então, essa transformação que nós temos que ter aqui, nós temos que fazer reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que é diferente da lei de Gerson. Quando nós imaginamos que tem essas três, essas três filosofias, nós vamos imaginar que o mundo vai ser mais desigual. Menos desigual, desculpa. Porque nós temos, e é interessante, nós temos três setores. O setor da indústria, o setor da agricultura e o terceiro setor. O que é o terceiro setor? Associações, organizações não governamentais que trabalham sem fins lucrativos com a finalidade de diminuir as desigualdades. E hoje, as pessoas estão dando mais valor ao terceiro setor. Os jovens, quando eles vão fazer o currículo deles, viu, Mecânico? Quando você bota no currículo lá, fui voluntário em tal lugar, aquilo pesa. Que a pessoa fala assim, se ela trabalha de graça lá, ela deve ser uma funcionária. Então, hoje o mercado já está vendo com os olhos diferentes aqueles que trabalham no terceiro setor. E isso é ser solidário, isso é ser fraterno, isso é ser caridoso. Então, do sentimento da fraternidade, nasce da reciprocidade. Eu vou querer para mim, para o outro, o que eu quero para mim. Não é reciprocidade? Essa é a lei maior. Eu só faço para os outros o que querem que faça para mim. Se a gente conseguir fazer isso, a gente muda muita coisa nesse mundo. E dos deveres sociais do homem a homem, do povo a povo, da raça a raça. Não acabar com as fronteiras, acabar com as divisas. A fraternidade passa a ser a pedra angular da nova ordem social. A Igreja Católica é muito frequente fazer as campanhas da fraternidade. Cada ano tem um tema. Eu não sei esse ano, alguém sabe qual é o tema da campanha da fraternidade? Da fome. Então, cada ano tem alguma coisa a atacar para a igreja. Nota 10. É isso que tem que fazer. Nós temos que trabalhar isso aí.
tem que ser um projeto, um projeto de vida. E Kardec coloca todos os adeptos do espiritismo como agentes transformadores da sociedade, agindo cada um de nós individualmente na construção de uma reforma íntima e na coletividade, conscientizando e quebrando o paradigma materialista. Cada um de nós, eu vou mais além, todo cristão, porque Cristo falava isso. Nós não somos cristãos, todos nós, sendo católicos, evangélicos, não somos cristãos. Todo cristão tem que ser um agente transformador da sociedade. Porque o que você faz individualmente acaba servindo de exemplo para os outros. E isso transforma. Tem uma historinha da menina do vestido azul. Essa menina, ela queria muito ir numa festinha da escola e ela não tinha roupa para poder ir. E o professor, conduído pela situação dela, vai e compra um vestido azul lindo, 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 lindo. Ela parecia uma fada. E dá de presente para ela. Quando ela chega em casa com esse presente, que ela coloca o vestido, a mãe chora. E mãe chora à toa também, né? A mãe chora de emoção. O pai fica encantado. Assim, nossa, eu não pensava que eu tinha uma filha tão linda. Parece uma princesa. E aí a mãe começou a falar com o pai, né? E a mãe sempre começa assim: ó, a gente tem que dar uma melhorada na nossa casa aqui, viu? Olha a nossa filha como tá linda no coisa. Vamos dar uma pintada aqui por fora, vamos tentar fazer uma coisa aqui e tal. Vamos plantar umas flores na frente, botar uma graminha, botar uma cerquinha na frente. E eles moravam na favela. E eles começaram a transformação. No final, a casa deles estava uma coisa, parecia um brinco. Porque a menina tinha aquele vestido azul lindo. E aí o vizinho disse, gente, que lindo que está isso aqui. Pois é, vamos fazer uma campanha aqui. Começaram a fazer mutirão. E a favela começou a ficar bonita, começou a passar flor e cores diferentes, né? Reformar a casa, que era de madeira, começaram a fazer de alvenaria. E foi uma revolução. No final, eles foram no prefeito e disseram, olha, nós queremos calçamento, queremos esgoto, queremos água tratada, queremos energia elétrica, uma coisa assim, porque nosso bairro é lindo e tal. E o prefeito, vendo a transformação, levou aquilo para ali e transformou a cidade num bairro maravilhoso. E tudo começou com o vestido azul. Olha o individual mudando o coletivo. Percebe? Então, na medida que a sociedade elimina os seus preconceitos discriminatórios, que destrói a paz social, ela pode erradicar a miséria, o processo de exclusão e os sistemas onde poucos têm direito a uma vida digna. Poucos têm direito a uma vida plena. Aí, nós, como espíritos, estaremos cumprindo nosso papel. Então, a caridade assim impulsiona para uma ação social de conquistas de políticas públicas, de uma educação digna, de qualidade para todos e condições para que cada um alcance o seu próprio crescimento. Então, veja bem, a política pública ela é realizada por quem? Pelos gestores, os vereadores, os prefeitos, os deputados, governador, presidente. Quem vota neles? Alguém lembra quem votou para deputado na última eleição? Lembra? Que bom. Vamos dizer para senador. Alguém lembra? E foi mais tempo. Então, muitas vezes a pessoa não lembra nem quem votou. Como é que você vai cobrar uma coisa se você não lembra quem você votou? Você não sabe nem quem é seu representante. Quem é seu porta-voz? Né? E aí, Pascal foi um cientista e ele alerta no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só o que Pascal fala. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Se não tivesse caridade, nós vamos estar... Aliás, já está acontecendo nos grandes centros. As pessoas estão presas dentro de casa. Elas vão sair... foi um dia que eu estava lá em Santa Teresa, que eu estava fazendo essa palestra, a pessoa falou assim, olha, eu cheguei mais cedo aqui,
Mas se fosse Vitória, eu não ficava dentro do carro, não. Porque se ficar lá em alguns bairros em Vitória dentro do carro, é chamar a oportunidade para ser assaltado, né? E Pascal continua. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, numa luta de interesses. Olha a lei de Gerson aqui. O mais esperto. Só que aquele que é prejudicado vai querer cobrar depois, com juros e correção monetária. Então, nós estamos já quase finalizando. A caridade ajuda e muito. Mas as políticas públicas resolvem. Porque às vezes você vai dar o dinheiro, vai dar um cobertor, vai dar uma cesta básica, por um tempo, está resolvido. Mas, e depois? A política pública é ensinar a pescar. Por quê? Ele pode ter direito a algum tipo de benefício do INSS, só que você tem que ter tempo para poder ir atrás, mostrar os caminhos para chegar. E aquilo resolve a vida da pessoa. Ela não vai precisar mais de cesta básica. Ela não vai precisar mais de cobertor. Ela vai ter direito a uma vida plena, a uma vida digna. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover sempre a vida do fraco, sem que seja para ele uma humilhação. Porque hoje acontece isso. A pessoa ajuda, mas de uma forma ou de outra humilha. Quer ver uma coisa? Peça alguma coisa, vai na rodoviária e pede para qualquer pessoa que estiver transitando lá para pegar R$ 5 para completar a passagem, para ver o que vocês vão receber de volta. Ou pior, às vezes a gente dá uma grujinha, dá uns R$ 2, R$ 5 para a pessoa, e a gente fala para ela assim: ó, o que você vai fazer com esse dinheiro, hein? Não vai comprar cachaça, não, hein? Só que eu tenho um detalhe: na hora que você deu o dinheiro, você não é mais dono dele. E a pessoa pode fazer com ele o que quiser. Então, o espírito que compreende o seu papel sabe que não pode se eximir de atuar ativamente na construção de uma sociedade mais justa, mais livre, que tenha direitos e deveres, mas sem miséria, sem discriminação e com oportunidade para todos desenvolverem plenamente seus potenciais e seus talentos. Porque nós viemos aqui encarnados para desenvolver uma programação. Agora imagine se a programação ela fica brecada porque a pessoa não tem o que comer, não tem como estudar. Então nós temos a obrigação de fazer isso, de transformar, nós temos que transformar em lei a caridade, como acontece hoje com o meio ambiente. Alguns mais antigos aqui, não vou falar mais experientes, que imaginavam antes, né, Zé? Chegava uma mata, o que dava orgulho é derrubar aquela mata para plantar café. Não foi assim no começo? Tem um senhor lá de Linhares que ele falava o seguinte, que eles, quando eles derrubavam as matas, jacarandá, eles botavam fogo, jacarandá, madeira de lei. Eles derrubavam as matas e faziam um churrascão depois, matavam o bicho para fazer churrasco ainda. Na mata ele matava o bicho para fazer churrasco. Matavam lá um catetozinho, uma paquinha, né? E fazia churrasco ainda. Uma felicidade na hora que derrubou a mata. Hoje ele é um guardião. Ele está replantando. Ele falou assim, gente, que coisa absurda que eu fiz. Porque é o valor que tinha lá. Porque mata agora, mata no chão. É verdade. A consciência chega, né? Fala. Sim, exatamente. Hoje existe uma coisa chamada agrofloresta, que é possível hoje, já existe tecnologia para você sobreviver com a floresta em pé. Um exemplo disso é o cacau.
Mas hoje você pode fazer um plantio do café, da banana, das frutíferas e tudo mais, preservando a mata ou replantando. Sim, mas hoje existe tecnologia para isso. Com áreas não tão grandes, você consegue fazer isso aí. Chama o sistema agroflorestal. Tá? Mas depois nós conversamos. Então, assim nós somos convidados a sermos espíritos para além das paredes da casa espírita. Em todos os lugares. No lar, no trabalho, na sociedade, nas nossas escolhas, na nossa escolha em quem a gente vota, tá? Porque quando você vai votar, o voto é um negócio muito, muito importante. Porque ali vai significar o futuro do país. Então, a gente fala o seguinte: dentro da casa espírita não pode ter política. Eu falar assim, fulano, até tá perigoso a gente falar assim de esquerda e de direita, né? Coisa. Porque acabou o centro, agora é só esquerda e direita, né? Então é até perigoso você falar uma coisa, mas o doutor, né? Então, não existe política na casa espírita. Mas nós somos cidadãos e nós temos que ter um posicionamento. E esse posicionamento você tem que pensar muito bem, tem que raciocinar muito bem, porque aquilo é o futuro que nós vamos estar legando aos nossos descendentes. Na forma como nós agimos, como nós consumimos. Gente, vocês já viram como é que é produzido o ovo hoje? A coitada da galinha não sabe o que é terra. Ela não sabe o que é ciscar. E ela nasce ainda, ele já pega, queima o bico dela assim, para não poder quebrar o ovo. Ela vive, sabe quanto vive uma galinha de granja hoje? Alguém tem ideia? 2 anos. 2 anos. Sem nunca ter ciscado. Tá, eu estou dizendo, não, vamos parar de comer ovo. Não. Só que nós podemos produzir alguma coisa em casa. No quintalzinho. Você pode fazer uma hortinha, ter uma galinhazinha ali, né? Pode ter alguém que gosta de um porquinho, com a sobra que você tem, você dá para o porquinho ali. É. Aqui, cadê Nelly? Nelly tá aí? Nelly. O Nelly vai me ajudar aqui na mentira. O, o pai de Josué, como é que ele chamava? O seu Jacinto. O seu Jacinto, ele sentava aqui, eu vi, quando ele fazia galinha caipira, no quiabo com fubá, feito no pilão, fubá ele fazia um pilão, ele fazia polenta, no coisa. Galinha com quiabo e polenta, ele ligava para mim. Aí eu vinha para cá na hora. Eu sentava na frente daquela cooperativa ali, ó. Tinha uma cooperativa, tem a cooperativa ali, na frente da casa dele, né? E aí ele começava a contar as mentiras dele. Mas se você falasse que era mentira, ele ficava bravo. Você tinha que concordar com ele, né? Então ele falou que ele começou a engordar um pouco, uma porquinha com o vizinho. Então ele falou assim: ó, eu cuido da porca, eu trato dela, dou os remédios, coisa assim e tal, mas você dá lavagem. Aí o vizinho, não, beleza, vou trazer a lavagem para você. Aí foi um mês e meio, no final começou a faltar lavagem, o vizinho não trazia. Aí ele teve que se virar para dar a lavagem do porco. Mas ele fez uma malvadeza com o vizinho. Ele só engordou um lado da porca. Aí um lado da porca ficou gordo e outro lado ficou magro. Aí, quando foi dividir a porca no meio, eu pensei, eu quero esse lado. Nossa, safado! Você não ajudou nada, você vai ficar com o lado magro agora. Então não pode fazer que nem o Jacinto. Mas se você falasse que era mentira, que coisa, nossa senhora, aquele outro ficava bravo. Então, nas nossas escolhas, no ato que nós consumimos, nos cuidados com o planeta, na propagação de ideais e de ideias, na defesa de posições e na postura política. Olha quanta coisa que a gente pode fazer. Gente, hoje você chega no WhatsApp, vem cara miséria que não coisa. Você tem que bloquear isso aí, você não pode passar para frente se não souber se é verdade. O fake news só existe porque nós passamos para frente. Nós temos que ter um filtro nisso aí. Nós temos que acabar com isso. Hoje não se sabe o que é real do que não é. Porque fica martelando, martelando, martelando o tempo todo assim. Será que a vacina funciona mesmo? O vírus, porque vai martelando aquilo lá, depois a pessoa fica com medo.
né? Então, com o lema da caridade no sentido coletivo, poderemos propor, se não é para o bem de todos, se é para apenas alguns privilegiados, não pode ser adequado à conduta cristã. Acabou panelinha. Ou nós fazemos para todo mundo, ou não faz para ninguém. Difícil, hein? Mas o pensamento nós temos que desenvolver isso aí, é pensar na coletividade. Então, e o egoísmo é querer o bem só para si. Eu só quero para mim o bem e o bom. Aqui eu vou passar. Então, na chegada do mundo de regeneração, não basta apenas não fazer o mal, que é o que nós fazemos hoje. A gente deixa de fazer o mal, às vezes falta oportunidade, tá? A gente não faz. No mundo de regeneração, você tem que desejar o bem, que é diferente de não fazer o mal. Não basta simplesmente nos posicionar em relação ao bem. É imprescindível que assumamos posturas ativas junto à sociedade em que vivemos, contribuindo para que todos sejam atingidos pelos ventos transformadores dessa nova ordem de renovação social. Pensar a sociedade e o Estado como ser coletivo, cujas leis e instituições estejam voltadas para o bem-estar social e uma vida digna para todos. Isso nós temos que... O Estado ele tem que proteger o cidadão. É obrigação dele. Lá na prefeitura lá em Aracruz, tem um mercado municipal, e aí tem uma placa assim: não dê esmola, você está perpetuando a miséria. Encaminhe ele ao serviço social. Aí tem o telefone, coisa para poder fazer. Porque a esmola, às vezes, perpetua essa situação. Tem uma história da minha filha que ela foi fazer um saque no Banco do Brasil e tinha uma senhora sentada no banco com cobertura assim, em cima da perna, e ela falou assim: minha filha, você me arruma um trocadinho? Aí ela falou assim: não, peraí que eu vou coisa eu na volta. Aí ela pegou só a nota graúda, né? E ela tinha uma bolsinha cheia de moedinha. E foi das moedinhas para mim: não, moeda não quero. Eu não quero. Ah, mas eu não vai entender dinheiro, mas moeda não quero nota. Ela ficou indignada, né? Aí ela pegou e foi conversar com o rapaz que vende lá caldo de cano no coisa e falou assim: ó, essa mulher ela tem casa, ela tem não sei o que lá e tudo mais, e ela pega as notas porque ela vai depositar na conta que ela tem no banco. Você já pensou um negócio desse? A mulher pedindo esmola na porta do banco, ela era correntista do banco. E ela não queria moedinha, não. Queria nota. É verdade. Agora vai ter assim: não tem dinheiro, não. Eu sei de cartão, Pix. Eu tenho Pix. Então, combatendo a desigualdade social na construção das políticas inclusivas e oportunistas para tudo, oportunidade para todos. Isso nós temos que trabalhar para que a nova leva de políticos que vem vai mudar, tá? Vai ter uma leva nova agora que nós já estamos tendo uma transformação de mentalidade, coisa assim. Então, que a gente possa diminuir essa desigualdade, que possa proteger aquele desvalido, aquele que não tem lar, aquele que passa fome. Gente, o Brasil produz 30% dos alimentos do mundo. Você sabe o que é isso? 30% do alimento do mundo é feito no Brasil. E hoje, o que está acontecendo? Eles estão produzindo com áreas menores, com alta produtividade. E também tem isso aí, mas eles estão hoje produzindo com alta produtividade. E uma coisa interessante, eles estão melhorando a terra, porque eles fazem o plantio direto. Eles não gradeiam uma coisa, eles vão botando aquela coisa da terra, cada ano vai ficar melhor que o outro. É a mentalidade. Entendi, coisa. Então, isso que nós estamos falando está nesse livro aqui, O Espiritismo e a Renovação Social, do Luiz Roberto Spohr, que é um dentista. Esse livro é fantástico, tá? Nós temos o Clube do Livro, que aqui em Tarana tem alguns que assinam esse clube, são R$ 30 por mês, todo mês tem livros excelentes, entendeu? E esse livro eu achei fantástico. Ele tem, eu montei umas 3 palestras nisso aí. Tem uma outra também que eu fiz aqui na quarta-feira passada sobre sentir dor, né? Viver sem sentir dor, né? E uma boa semana para todos nós.
que nós lembremos que as oportunidades não caem dos céus. Ela tem que ser construída por nós. Vaca não dá leite. Você tem que tirar dela, tá? Ela não dá leite, não, tá? Muito boa noite, muito obrigado. E desejar uma boa noite para todos vocês. Nós vamos encerrar a nossa reunião aqui agora, online, e vamos depois botar essa reunião no YouTube, tá bom? Obrigado pela presença da Nilza e da Elisa, tá?